Um dos eventos canônicos na vida de todo menino é ter sua waifu dos desenhos. Homens de alta cultura debatiam qual das Winx era melhor. Inclusive, não importa qual a sua resposta, a Bloom era melhor. Alguns, desde cedo, demonstravam sua paixão por góticas através da vampira. E também tinha a minha favorita, a estelar de Jovens Titãs. Em Hora de Aventura não podia ser diferente. Princesa Jujuba. Que menina doce, extremamente inteligente. Cuida bem do seu povo e mais doce do que ela, só o seu cabelo. Como uma menina pode ser tão perfeita? Espera, fica aí, não se mova. Isso é bom. Se ficar no buraco 28,8 segundos, a reação vai ser privada de oxigênio. Ela apaga. Ué, mas e o filho? Eu era uma criança meio burra. A lista de crimes de guerra da Jujuba não é curta. O tanto de atrocidade que ela fez não é algo que você possa simplesmente pedir perdão pelo vacilo e continuar sua vida. Ela não é meramente babaca, como vi algumas pessoas falando. Ela é uma pessoa ruim. Ela dá uma melhorada durante a série, mas não é nada que apague todas as atrocidades que ela fez, que inclusive eu vou listar nesse vídeo. Eu sei que eu já falei no outro aplicativo, mas é impossível falar das atrocidades que a Princesa Jujuba fez sem falar no inferno que ela fez na vida da Princesa de Fogo. Quando a Phoebe nasceu, o pai dela percebeu que ela tinha um potencial maior do que o dele. Então ele fala pros guardas de fogo deixar ela na floresta para que ela acabe morrendo. Ela acaba atacando fogo em tudo e colocando as criaturas das terras de grama em perigo. Para quem não manja, tudo que é terra de grama é território da Jujuba. Não é só dentro do castelo e do Reino Doce. Então a Bonnie, que já era adulta na época, pega a Phoebe e vai devolver pro Rei de Fogo. E como o Rei de Fogo não queria sua filha também, eles entraram no acordo de prender ela numa jarra de vidro por pouco tempo, só 16 anos. E a Princesa Jujuba só aceitou isso. Vamos aprisionar um bebê numa jarra por 15 anos, 16 anos, só porque o pai dela não a quer e eu acho que ela representa um perigo. Um bebê recém-nascido. Bom, eventualmente ela escapa, tem um relacionamento com Finn, termina com Finn, depois toma o trono do seu pai e vira rainha do Reino de Fogo. E mesmo depois da Princesa Jujuba ter feito a Phoebe perder boa parte da sua vida, ela meio que supera. Ela tem raiva da Jujuba, mas ela segue a sua vida. Mas esse demônio rosa continuou causando caos na vida dela. A Bonnie decide que as armas do povo de fogo são uma ameaça, então ela contrata o Rei Gelado para congelar o núcleo do Reino de Fogo, para que assim ela fosse chamada para ajudar e pudesse se infiltrar dentro do reino sem ser percebida. Mas como a temperatura é importante para o povo de fogo, o frio acabou matando muitos deles. Ao invés de ajudar, a Jujuba pegou quase todas as armas de defesa do Reino de Fogo. Isso meio que acaba sendo uma grande lição pra Princesa de Fogo, porque ela confiou numa pessoa que claramente não era confiável. Tudo porque eles talvez seriam uma ameaça no futuro. Não tinha guerra declarada, não tinha espionagem, crise diplomática, balança comercial, nada. A Jujuba fez isso porque sim. E a Jujuba fala que tudo isso é pelo bem do seu povo. E muita gente defende ela falando que tudo que ela faz e fez na série foi pelo bem do povo doce. O que não é verdade, porque antes dela fazer uma limpeza étnica no povo de fogo, antes mesmo do Finn nascer, ela causou um genocídio nos guardas-chiclete. Ela matou o próprio povo. Os guardas-chicletes eram muito mais eficientes do que os guardas-bananas. Eles impediam os crimes com muita facilidade, mas a Princesa Jujuba considerou eles muito violentos, porque escondido abaixo dos esgotos do Reino Doce, eles lutavam entre si, e sem o mínimo de culpa, o mínimo de remorso, com um sorriso no rosto, ela ordena que eles façam fila e vai matando de 10 em 10. Não é o povo de fogo, é o próprio povo dela. Esses caras estavam vivos e tinham consciência própria, só que estavam sob o controle dela. O único que conseguiu quebrar isso é o Chicletão, e acabou sobrevivendo por conta disso, senão ela teria matado ele também. O povo doce é como se fossem os filhos dela. Ela criou cada centímetro daquilo, e trazer um povo senciente à vida só pra você dar comandos pra eles, já é um pouquinho errado. Matar eles na sequência é completamente imperdoável, e a justificativa por ela matar o próprio povo aqui é a mesma de antes. Ela matou porque achou que seria melhor pro próprio povo. E não foi a única vez que a Jujuba criou algum tipo de vida só pra depois tentar matar. Um pouco mais tarde a Jujuba faz o Goliath. Não sei se vocês lembram dele. Ou dela, na verdade. Que é um monstro psíquico que foi feito com o DNA da Jujuba e a personalidade da Jujuba. Essa parte aqui é muito importante, tá? O plano dela era que o Goliath se tornasse líder do povo doce caso ela se aposentasse, alguma coisa acontecesse com ela. E literalmente, com um dia de existência, o Goliath aprende que a melhor forma de governar é controlar todo mundo e ser um tirano, mesmo que ele acabe machucando pessoas no caminho. Só pra lembrar que esse bicho foi feito com o DNA da Jujuba. E depois de observar ele por um único dia, ela decide que a melhor forma de lidar com a situação é... Mata
matando. E não tentando reeducar alguma coisa do tipo. Talvez ela esteja certa, mas por favor, né, cara? Já é a segunda vez. O plano dela de matar o Goliath e começar de novo tá errado, porque ele leu a mente dela e ele vai tomar controle do castelo. Ela manda o Finn e o Jake lutarem contra ele, como ela quase sempre faz. E nesse tempinho que eles vão ganhando, ela vai criar outro Goliath. Só que esse segundo Goliath foi feito com o DNA do Finn, não com o DNA dela. Eles acabam lutando e acabam meio que empatando num duelo psíquico que vai durar pra sempre. O que também diz muito sobre o Finn. Ele é um herói naturalmente. Uma criatura que nasceu dele vai ser um herói naturalmente. E vai sacrificar toda a sua existência pra parar um monstro. Mas tudo bem, né? 2 vidas sencientes meio que foram perdidas, mas foi pelo bem do povo, né, de Juba. Falando no povo, que ela demonstra muito amor, ela os monitora. Cada cidadão doce é monitorado pela Jujuba. Mas não só o povo doce. Ela tem câmeras no reino de gelo, ela tem câmeras no reino de fogo, ela tem câmeras espalhadas por toda na casa das pessoas, não só em lugares abertos, até na casa dos seus amigos. Mas esse controle absurdo serve pro bem do povo, como ela mesma fala. A princesa de fogo dá uma prensada nela e ela reflete sobre a situação e desliga todas as câmeras. Na real, acho que ela tava com mais medo de uma guerra do que com a consciência pesada, porque ela já provou mais de uma vez que ela não fica com a consciência pesada, não importa o nível de barbaridade que ela faz. Mesmo assim, ela tem os GPS instalados dentro de cada cidadão doce e ela monitora cada um deles, mesmo que ela tenha desligado as câmeras. E mais tarde a gente descobre que o Finn também é monitorado por ela. O Finn é um humano, ele nem faz parte do povo doce. Por que ela tem o GPS dentro do cara? E como ela colocou isso nele? Falando do Finn, ela meio que usa o Finn, né? O Finn se viu como um herói. E se a Priscila Jujuba não existisse, ele ainda tentaria ser um herói. Ele ainda lutaria com monstros. Mas a partir do momento que a Jujuba sabe que o Finn tem pesadelos constantes por conta disso e não consegue dormir direito, ela não devia estar encorajando ele. Mas ela tá sempre chamando o Finn pra resolver alguma crise que muitas das vezes foi ela mesma que causou. O Finn é uma pessoa muito traumatizada. Eu acho que eu ainda vou falar sobre o relacionamento dos dois. Talvez não aqui, lá no TikTok, eu não tenho certeza. Mas o trauma do Finn com a Jujuba é tão grande que ele tem um setor da mente dele onde ele guarda os maiores traumas da vida dele. As memórias que ele tem do Lich estão lá, pra você ver o quão pesado é. E a Jujuba tá lá, de tão traumatizante que foi o passado dele com ela. Eu acho que o Finn também tem culpa nisso, mas como eu disse, eu não vou me aprofundar muito nisso. Só tô falando que a Jujuba também tem peso nessa relação. E ela ativamente usa o Finn. Ela já mostrou que ela tem a capacidade de criar algumas coisas que são tão fortes quanto o Finn e poderiam resolver os problemas dela. Mas sei lá, talvez ela tenha percebido que a natureza dela é tão destrutiva que ela poderia causar mais danos se ela tentasse resolver as situações. A natureza da Jujuba é tão destrutiva que logo no primeiro episódio ela quase causou o apocalipse zumbi de novo. E se não fosse o Finn, o mundo teria acabado por culpa dela. Tem algumas coisas menores também, tipo aquela vez que ela torturou o Rei Gelado. Ela bate no Rei Gelado e vai quebrando os dedos dele. Até o Jake meio que fica chocado com isso. E ela espancou o Rei Gelado e quebrou os dedos dele pra pegar a senha pra ela pegar uma magia que ia curar uma gripe. Mas ela tem remédio pra gripe em casa. Ela não queria dar remédio pra gripe pro cara, que é aquele carteiro lá, porque ele só gosta de magia. Ela não satisfeita em ter quase causado o apocalipse zumbi logo no primeiro episódio, quase causou o apocalipse zumbi de novo um pouco mais tarde. E teve uma terceira vez que ela criou um vírus espacial, que era pro povo doce cultivar a galáxia caso o planeta de Yu fosse pro beleléu. E esse vírus crescia dentro das pessoas e rasgava elas por dentro. Era muito escroto, cara. Assim, você consegue ver essa cena da sua frente, tipo, se eu fosse no mundo real. Eu não entendo, de verdade, eu não entendo as pessoas que defendem a Jujuba. E nesse episódio que a Jujuba cria o vírus doce e o vírus doce vai ser lançado pro espaço, a tendência ao longo prazo é que toda a vida da galáxia fosse consumida e se tornasse gente doce. Qual é a diferença disso pro Lich querendo acabar com toda a vida? A própria Dona Tromba, que é bem nerdinha das ideias, tem um episódio inteiro dedicado pra isso, mostrando como a Dona Tromba é lerda e inocente ao não perceber o mal em volta dela. Essa mesma pessoa percebe que a Jujuba é má. E pelo amor de Deus, nem comenta nesse vídeo, mas é tudo pelo povo doce. Se ela não se importa com a vida ao ponto de acabar com a vida na galáxia, então ela não se importa com o Finn, ela não se importa com o Jake, ela não se importa com a Marceline, ela não se importa com o Simon. Não
não existe argumento para as coisas que ela faz. Se ela tivesse em qualquer anime, ela seria tratada como uma vilã e uma vilã das grandes, mas como ela é fofinha, eu acho que as pessoas só toleram, sei lá. Eu não acho que a Jujuba é objetivamente má, como o Lich, por exemplo, ou sei lá, qualquer vilão de anime. Até porque quando ela comete alguns erros, ela tenta reverter a situação. Ela tem algum nível de empatia. Ela não é um monstro sem alma, mas não muda o fato, ela ainda é uma pessoa ruim. A Jujuba é uma pessoa ruim e a gente era muito criança pra perceber.